Boto abre o jogo sobre renovações de Filipe Luís e Arrascaeta. Diretor executivo do Flamengo diz que jogadores conhecidos na Europa querem jogar no Fla. E mais, Português revelou que faltou timing na contratação de Mike Johnston e diz que Flamengo vai contratar mais jogadores alternativos. Zagueiro Danilo diz que é viciado em trabalho e abre mão de folgas para se recuperar 100% e evitar novas lesões. Essas e outras a partir de agora no seu canal Raflamelo. Cola. Põe esse dedo no like, ajude muito o nosso canal. Continue compartilhando os nossos conteúdos. Se você ainda não é inscrito, aqui embaixo tem um botão. É muito importante a sua inscrição para o crescimento do nosso canal. Não se esqueça sempre de ativar o sininho para receber todos os nossos vídeos. Flamelo 81 nossa gente, vem comigo, assiste até o final, não pule esquema à parte, porque tem muita informação do rubro-negro mais querido do Brasil e do mundo. Uma excelente terça-feira para você e para toda a sua família. Não deu nem para secar ontem o Cruzeiro, né? Que time incompetente é o Bahia do Rogério Ceni. Brincadeira, meu. Abriu o placar com o Jean Lucas, golaço lá, o chute de fora da área. Depois tomou uma virada e olha quem marcou o gol da virada, hein? Gabriel Barbosa. O Cruzeiro venceu e continuou ali embolado na tabela de classificação. Foi o último jogo, né, da 23ª rodada. O Cruzeiro venceu o Bahia por 2-1 e a tabela é o seguinte: o Flamengo continua na liderança com 50 pontos, o Cruzeiro passou o Palmeiras, agora é o segundo com 47 e o Palmeiras é o terceiro com 46. Lembrando que o Palmeiras tem 2 jogos a menos. Mas essa semana é hora de virar a chave, né, gente? Quinta-feira tem um grande jogo do Flamengo na temporada Libertadores da América. E eu quero lembrar você que ontem teve o sorteio de R$100 mil no Pix do Milhão e eu vou dizer uma coisa. Foi emocionante o sorteio. Se você não ganhou dessa vez, pode ganhar na próxima. E os e-books que você adquiriu desde sábado tá concorrendo. Amanhã tem mais R$100 mil, sexta-feira tem R$1 milhão. Então vou deixar o link aqui no comentário fixado e na descrição. Quem sabe se não pega aí 100 mil ou 1 milhão na sexta, hein? É o Pix do Milhão que chegou com tudo. Corre lá na descrição e no comentário fixado e adquira aí seus números da sorte no Pix do Milhão. Gente, renovação de Filipe Luís. O Boto deu uma entrevista ao UOL, ao jornalista Rodrigo Matos e o também jornalista Bruno Braz, e falou sobre vários assuntos. E eu tive que dividir em 2 vídeos. Então vou trazer algumas respostas do Boto nesse vídeo da manhã e outras respostas do Boto no vídeo da tarde. Separei aqui alguns assuntos importantes. Para mim, o mais importante é a renovação do técnico Filipe Luís e também a renovação do Arrascaeta. Então a gente já abre o dia falando sobre esses 2 assuntos. E o Boto falou sobre a renovação do Filipe Luís e falou também sobre a proposta do clube europeu, uma proposta milionária pelo técnico do Flamengo. O Boto disse: foi feita uma proposta de renovação ao Filipe para nós continuarmos com ele, pelo menos por mais uma temporada ou provavelmente 2. E bate muito com a nossa informação, né? Eu disse aqui que o Flamengo fez uma proposta ao Filipe com 1 ano e uma renovação automática por mais 1. Então são 2 anos de contrato. Simplesmente vai ser uma questão de negociação. A proposta foi feita para mostrar a confiança que nós tínhamos nele. Foi depois da derrota para o Central Córdoba, na fase de grupos da Libertadores. Olha quando foi feita a proposta de renovação para o Filipe Luís. Lá atrás, quando o Flamengo perdeu para o Central Córdoba na Libertadores da América. Aí o Boto disse: portanto, isso já foi há algum tempo. E ele, na altura, achou que não deveria ainda responder. Mas havia vontade dele em ficar, e a nossa vontade é que ele fique. Vamos andando aqui um pouco, como se diz, a enrolar isso, né? Mas, semana passada em Portugal, estive com o representante dele e falamos sobre a negociação. Queria também dizer que durante a semana passada, ele teve a possibilidade de sair do clube. Eu sei disto porque o presidente desse clube me ligou e perguntou quanto de dinheiro nós queríamos para liberar o Filipe Luís. Aí eu respondi: isso não é um banco. Nós não tínhamos qualquer vontade de vendê-lo. Boto continua: tem multa, mas o clube de lá ofereceu ao Flamengo pagar muito mais do que a multa que ele tem no contrato. E ele não quis ir, não quis deixar esse projeto aqui.
Então, a partir daí, também comecei a falar com o representante dele. A mim não surpreende esse assédio, nós já sabíamos. E não é isso que nos fez acelerar o processo. O Felipe não se sentia confortável, como não se sente confortável de ser ele a negociar o contrato dele. E o agente, como é muito grande e tem muito trabalho, que é o Jorge Mendes, só agora que começou a falar comigo. Risos. Então tá aí todas as explicações de José Boto, que é um homem forte de futebol do Flamengo, sobre essa renovação do Felipe Luiz. Sobre Arrascaeta, o Boto disse, o Arrasca tem mais um ano de contrato, mas uma coisa que o presidente tem falado sempre comigo, e eu concordo muito com esta visão, é que todos os trabalhadores do Flamengo que entregam muito ao clube devem ser reconhecidos. Nesse momento, o Arrascaeta faz a melhor temporada da carreira dele, mas mais do que isso, o Arrascaeta é um exemplo para todos das horas que se dedica ao clube, a ele próprio para que esteja bem, para que faça uma temporada como essa. Ele é um dos primeiros a chegar e um dos últimos a sair. E é esse tipo de jogador que nós queremos no clube. Não foram só as qualidades técnico-táticas, mas também a mentalidade. Tá aí, olha o que o Boto falou sobre o Arrascaeta, né? E não tem essa, gente. Isso tudo é fruto do trabalho. O Arrasca tá na melhor temporada. Vocês viram aí, é o primeiro a chegar, é o último a sair. É dedicação, é treinamento. O cara tá vivendo muito bem fora de campo, se cuida, alimentação, mental, e tá aí não só vivendo a melhor fase, mas é um dos jogadores mais decisivos do elenco rubro-negro. E o Boto falando aí, né, que já iniciou as conversas com o representante do Arrasca para renovar com ele, mesmo ele tendo mais um ano de contrato, né, com o Flamengo. O Boto falando aí que o Arrascaeta ainda tem um contrato longo ainda, né, com o Flamengo, mas que ele considera importante aí a renovação. Bom, o Boto falou sobre jogadores europeus conhecidos que demonstraram interesse em jogar no Flamengo. Olha essa fala do Boto aqui, gente. Em termos de mercado, essa janela tem um pouco de impacto na Europa, de abrir ainda mais as portas do Flamengo para jogadores europeus. Eles estão vendo esse tipo de jogadores vindo para cá e se interessam mais para vir. Não vou dizer nomes, mas depois destas contratações, e aí tem o Saul, tem o Samuel Lino, tem o Jorginho, tem o Emerson Royal, né, o Carrascal. As últimas contratações do Flamengo todas vieram da Europa. E os europeus, eles estão vendo isso. A felicidade dos caras. O Saul está vivendo um momento incrível. Teve o nascimento do filho no último sábado. Jorginho vive um momento incrível. O próprio Danilo, o Alexandre, que vieram um pouquinho antes. E aí o Boto disse, não vou dizer nomes, mas depois dessas contratações, houve nomes importantes e conhecidos no futebol europeu que mostraram interesse em vir jogar no Flamengo. Eram posições que nós não necessitávamos. E eu também já disse que, às vezes, água demais mata a planta. E nós não queríamos também transformar numa coisa que depois iria prejudicar a equipe. E um assunto leva o outro. O Boto foi perguntado também sobre a contratação que não deu certo, né, do Mike Johnston, o Flamengo que gastou aí quase 300 milhões de reais só nessa janela, né, a janela mais cara da história, curiosamente após desistir da contratação do atacante irlandês Mike Johnston, né, ele foi monitorado pelo scout do clube, seria comprado do West Bromwich, clube da segunda divisão da Inglaterra, por 5 milhões de libras, 37 milhões de reais, curiosamente quase o mesmo valor que o Flamengo deu para o Qarabag para trazer o Juninho. E aí o veto que partiu do BAP gerou um atrito com o diretor executivo José Boto na época. E aí nessa entrevista ao UOL, o Boto abriu o coração e disse, acho que houve uma questão de timing, porque se ele não fosse o primeiro, se fosse no meio do Saul e do Samuel Lino, a torcida teria outra reação. É óbvio, o trabalho do scouting é trazer jogadores que ninguém conhece. Eu venho de um país que é bem famoso, principalmente por esse tipo de movimentos. Eu vim buscar aqui jogadores como o Davi Luiz, que em Portugal ninguém ouvia falar. Há uma cultura enraizada de fazer isso em Portugal, que aqui no Brasil vão ter que acabar por fazer. Muitos dos clubes, o Flamengo não, até porque não precisa, mas muitos clubes vão ter que começar a fazer isso.
e gerirem mais para aquilo que são as necessidades reais deles, do que gerirem para fora, para a mídia, para a torcida. Apesar de dizer que o Flamengo não precisa atacar mercados alternativos pelo seu poderio financeiro, Boto afirmou que vai continuar buscando jogadores pouco conhecidos, como fez com Juninho no início do ano, e citou o exemplo do centroavante sueco Gyökeres, que fez 54 gols em 52 jogos pelo Sporting de Portugal na última temporada e foi vendido ao Arsenal. Boto disse: o Sporting nesse ano vendeu o Gyökeres por 70 milhões de euros. Se eu quisesse trazê-lo para o Flamengo, acho que ninguém diria nada, mas quando o Sporting, que pagou 20 milhões de euros por ele na segunda liga inglesa, acho que isso era impossível pela reação que vi, que custava 5 milhões. Aí nós também temos que ter inteligência de adaptarmos aquilo que são as diferenças culturais e de suas próprias torcidas. Se o Juninho tivesse feito 20 gols, se calhar a gente teria trazido o Mike Johnston sem grandes problemas. Mas é óbvio que um clube como o Flamengo, com a dimensão que tem, acho que tem que fazer um mercado misto entre jogadores pouco conhecidos e jogadores consagrados. O que são realmente nomes impressionáveis e jogadores que, não sendo esses nomes, vão agregar à equipe e vão dar ainda mais anos de rendimento esportivo ou financeiro. Tá aí o Boto. Separei só esses assuntos, gente, porque a entrevista foi muito extensa. O Boto ainda falou sobre o relacionamento dele com o Pedro, né? Tudo aquilo que vazou naquela época para um jornalista, o print. O Boto falou sobre a venda do Gerson, por que eles baixaram a multa. Só que se você trouxesse tudo aqui a entrevista, esse vídeo ia ficar com 20 minutos. Então dividi, vou deixar alguns assuntos para o vídeo da tarde. Bom, o tabu de quase 28 anos aí, que foi quebrado no último jogo contra o Juventude em Caxias do Sul, agora, depois dessa vitória por 2-0, o Danilo, que é torcedor de infância do Juventude, relembrou aí a dificuldade de equipes, né, da equipe nas visitas ao Alfredo Jaconi e valorizou a estratégia de pensar jogo a jogo. Aí a gente traz aqui, né, que o Flamengo venceu, e o depoimento do Danilo. E, gente, nós temos um líder em campo. Prestem atenção no que o Danilo disse, em tudo que o Danilo disse, e como esse jogador é viciado em trabalho, abriu mão da data FIFA, do período de descanso, para ficar 100% e evitar novas lesões. Olha aí o Danilo falando. 28 anos, 13 jogos, 7 derrotas e 6 empates. Pesquisei antes. Eu, como torcedor, vi o Flamengo sofrer muito aqui na minha infância. Isso foi falado bastante. Era um jogo que tinha esse contexto histórico. A gente queria muito mudar isso. E, obviamente, pelos 3 pontos e a sequência do campeonato. Entendemos que cada jogo tem a máxima importância. Não tem o próximo jogo sem esse que estamos vivendo. Temos feito assim, trabalhando jogo a jogo, sem pensar muito no futuro. Penso que essa é a melhor estratégia para conquistar coisas grandes na temporada. Estamos em um momento onde os pontos pesam ainda mais. Temos que seguir nessa linha, não facilitando, dando o máximo de importância para cada jogo e o momento. Infelizmente, eu sou viciado no trabalho. Acredito que isso às vezes é prejudicial. É necessário se descarregar, tentar se distrair e se divertir, mas eu sou viciado. Nesse tempo de data FIFA, coloquei realmente como objetivo de me reestruturar fisicamente. Obviamente que as lesões, na maioria das vezes, não são culpa do jogador, podem acontecer. Nesse contexto, eu nunca tinha tido 2 lesões musculares no mesmo ano. Quando isso acontece, o tempo de recuperação é mais longo, os cuidados são maiores. É o que eu mais odeio no futebol, me machucar, ter que treinar sozinho, ficar na maca, é a pior coisa, enche o saco, trabalhei muito, não descansei nada. Espero que isso tenha me ajudado. Hoje joguei, estive feliz em campo, pude ajudar meus companheiros, espero estar à disposição o máximo de tempo possível. Aí o Felipe decide, mas quero estar saudável e ajudando o Flamengo a conquistar coisas importantes ainda esse ano. São jogos que realmente a motivação vem por inércia. Olha essa frase aqui, gente, para destacar o espírito de liderança do Danilo. São jogos que realmente a motivação vem por inércia. Particularmente não me preocupa o que o Flamengo vai apresentar nesse tipo de jogo. Me preocupa aquilo que seria o jogo de hoje. Muita gente não dá importância, mas são os mesmos 3 pontos dos outros jogos do campeonato.
e dá moral ou tira moral, tal qual uma derrota na Libertadores ou em um clássico. Para ser campeão ou fazer coisas importantes, tem que dar atenção a esse tipo de jogo principalmente. Obviamente, quinta-feira o Maracanã vai estar lotado. A motivação vem por si só, a concentração vem alta, a vontade de estar no campo também. Esse tipo de jogo tem uma importância às vezes maior para o moral, o equilíbrio interno do vestiário, muito mais do que um jogo considerado grande. Então tá aí, gente. Temos um líder nesse elenco. Parabéns aí o Danilo pela postura. Como ele mesmo diz, ser viciado em trabalho é prejudicial, né? Você não tem que ser viciado em nada, mas é um cara que se cuida muito, né? É um cara que quer sempre estar à disposição, 100%, não quer se lesionar. Então tá aí. Esse é o nosso zagueiro, é o nosso 12º jogador, podemos dizer assim, né? Porque no Flamengo o ideal do Felipe, a dupla de zaga titular, é Léo Ortiz e Léo Pereira, mas o Danilo tá sempre ali, né? E sempre quando entra em campo é um leão, joga muito, jogador acima da média. Bom, eu volto a qualquer momento com novidade. Do rubro-negro mais querido do Brasil e do mundo, se você chegou até aqui é muito importante o seu like, o seu joinha, ajuda demais os nossos vídeos, ajuda demais o nosso canal. Não se esqueça de pegar aí os seus e-books, adquira agora clicando no link no comentário fixado para você concorrer aos sorteios da semana. Tem 100 mil amanhã no Pix do Milhão e R$1 milhão sexta-feira. Quem sabe sua chance não é agora, hein? Grande abraço, saudações, bate no peito e diz: isso aqui é Flamengo, valeu! Você acaba de ganhar 100 mil reais! Glória a Deus! Ai, que coisa Não boa! sabe como que eu tô feliz, sabe? Porque eu vou pagar uma consulta pro meu irmão que ele perdeu a visão recente. Poxa! Glória a Deus! Então, muito feliz, Deus ouviu minha oração hoje, porque a gente teve essa notícia, né? Ele tá na minha casa agora. E tô muito feliz, né? Porque Deus ouviu minha oração essas vendas de vocês aí ajudam muita gente, né? E Deus é maravilhoso, tô sem palavras. E eu falei assim, ai meu Deus, hoje é meu dia. E foi. Sou daqui de Catanduva, SP. Eu trabalho na área da saúde, eu sou enfermeira, cuidadora. E tá com quem nesse momento aí, além do irmão? Eu tô com a minha mãe, minhas filhas e meu irmão. Aqui, eu vou mostrar o meu irmão. Tá. Tá. Vou mostrar, esse é meu irmão, ó. É que toda semana eu compro um e-book e corre prêmios. E prêmio em dinheiro. E eu acabei de ganhar 100 mil reais. E eu vou pagar a tua consulta. Pelo teu tratamento. Ai, que lindo! Esse aqui é minha filha e meu futuro genro, que vai casar em dezembro. Estamos muito felizes em proporcionar essa felicidade aí pra você. Antes da gente entrar na live, a gente fez uma oração, não foi, Edna? E Edna falou que seja alguém muito especial. Hoje eu falei muito com Deus, porque a gente está fazendo uns projetos, né? O casamento, a notícia do meu irmão, e Deus ouviu minha oração. Muito grata, viu? Deus abençoe vocês, Amém. viu? Pode deixar que eu vou indicar para as pessoas, né? Para acreditar que é verdade.